Então vamos lá. Principais características mercantilistas. A intervenção do Estado na economia. Então o rei, ele criava barreiras por meio da alfândega. O que é alfândega? Eu vou comprar um livro da França, sou inglês. Esse livro francês que entrar no meu território, ele vai ter impostos. Por quê? Para ele não competir de igual com um livro interno produzido na Inglaterra. Então, se o produto vem de fora com preço igual, as pessoas têm a tendência de querer o que vem de fora. Por isso eu tenho que pôr impostos, para proteger o meu mercado interno. Então, uma das características do mercantilismo é essa intervenção do Estado na economia. Uma outra característica é o metalismo. O que é isso? Acúmulo de metais preciosos. Então, uma nação era rica não pelo que produzia, mas pela quantidade de metais que acumulava. Ouro e prata, principalmente naquela época, tá bom? Muita prata. Então a Espanha ela vai ficar muito rica através das minas em Potosí, na Bolívia, que eram escoados, né? As riquezas eram escoadas pelo rio Amazonas, chegavam no Atlântico direto para a Espanha. Portugal, a partir do século XVIII, né? Ele vai encontrar ouro aqui no Brasil, né? As Minas Gerais, o ciclo do ouro. Então, acúmulo de metais. Protecionismo, então é aquilo que eu falei, o protecionismo tem a ver ali com a intervenção do Estado, a intervenção do Estado na economia. Então o protecionismo é isso, eu vou criar barreiras para que os produtos de fora não cheguem com facilidade ao meu país. Monopólio comercial. O que é o monopólio comercial? O Brasil, colônia, ele não tinha o direito de fazer comércio com outros países, somente com a metrópole Portugal. E assim também as outras colônias espanholas, inglesas, francesas, assim por diante. Isso é um monopólio, tá? Somente monopólio colonial, ou o pacto, chamado pacto colonial. A colônia ela só pode ter relações comerciais com a sua metrópole, tá bom? E por fim, a última característica desse mercantilismo é a balança comercial favorável. Ou seja, o que é essa balança comercial favorável? Eu tenho que vender mais, eu tenho que exportar mais do que comprar, do que importar. Então, olha só, a minha balança de vendas está lá no alto e a minha balança de compras está lá embaixo. Então, balança comercial favorável, tá? Vamos prosseguir aqui com o livro. Aqui, vamos lá. A gente já pode passar para o outro tema, lembrando que isso aqui é uma revisão e eu vou deixar exercícios também para a gente relembrar alguns pontos, né? E aí todo esse processo, crise do feudalismo, né? O absolutismo, isso vai chegar numa coisa, lembra, né? Chamada renascimento, renascimento cultural. Então lembra que eu falei para vocês que o homem medieval ele era marcado pela religião? Então, a partir do século XIV, XV, XVI, há o chamado Renascimento, onde o ser humano ele começa a se questionar por meio da razão. Eu não vou levar mais em conta somente as explicações religiosas, eu vou ter que começar a usar a razão. Então, há uma mudança de foco, né? Então, a gente rompe com aquele teocentrismo, né? E aí eu vou começar a focar no homem, né? Eu vou começar a ver o homem como centro das coisas. Isso vai acontecer, né, na Europa, e a principal região difusora, né, que vai expandir, vai mandar essas ideias para outras regiões, serão cidades da Itália, cidades ricas, cidades comerciais, Gênova, Veneza, Florença. Nesse momento surgem nomes, né? Vocês viram lá nas aulas de história, nas aulas de arte,
como Leonardo da Vinci, pintou a Mona Lisa, pintor, engenheiro, matemático. O cara era tudo. Michelangelo, responsável por pintar o teto da Capela Sistina, lá no Vaticano. Então é um momento de ruptura com aquelas ideias religiosas tradicionais. Não há uma negação de Deus, não. Mas eu vou colocar o homem como a sua obra principal. E aí eu começo a valorizar o homem, né? Então, a chamada o humanismo, né? Então, é essa valorização do homem. Principais características do Renascimento. Página 229. Então, nós temos o racionalismo, então, né? Estou raciocinando. Naturalismo, eu vou representar a natureza. Então, principalmente os artistas, eles vão representar a natureza, vão pintar paisagens, tá? Antropocentrismo. Antropocentrismo. Essa palavra é chata de falar. É o homem no centro. Eu rompo com o teocentrismo. E aí eu coloco um homem. Não o homem como uma divindade. Não, eles não pensavam disso. Mas o homem como a principal criatura de Deus. A principal obra de Deus. Classicismo. O que é isso? Classicismo. Os renascentistas, eles recuperaram aquela cultura greco-romana que foi preservada por quem? Pelos escribas, né? Dentro dos mosteiros. Então, eles vão tratar a Idade Média, né? Aquele período do feudalismo, como uma idade das trevas, né? Que não houve nada de bom, nada de cultura, nada de comércio. E aí, renasceu, renascimento. E o que renasce? A cultura greco-romana. Então, eles vão valorizar essa cultura clássica. Tá bom? E, por fim, individualismo. Não é um individualismo como hoje a gente pensa, egoísta, não. Mas aquela questão do homem rompendo com aquela ideia coletiva da servidão, mas o homem capaz de fazer tudo, de desenvolver tudo. E o principal exemplo desse individualismo é Leonardo da Vinci. O homem capaz, por meio das suas faculdades mentais, do seu raciocínio, criar grandes obras. Tá? Então essas são as principais características do Renascimento. Vamos acompanhar aqui. Esse renascimento ele também vai ser um renascimento não só cultural, mas como artístico e cultural, como científico. Então nós temos lá na figura, né, de Galileu, nós vamos ter aqui na figura principal de Copérnico, Nicolau Copérnico. Então Copérnico ele vai romper com aquela tradição religiosa em que a Terra era o centro de todas as coisas. Não, a Terra não era o centro do universo, né? Então ele vai dizer que a Terra ela gira ao redor do Sol. Então ele já dá um avanço, ele já tem essa percepção. Nicolau Copérnico. Só que aí ele vamos dar uma chance para ele. Ele admite, ele tem um errozinho, né? Porque ele vai falar que o Sol é o centro do universo. Heliocentrismo. Não, o Sol é o centro. Ele pensava que o universo era aquilo. Lembrando, primeiros telescópios, né? Pequeno de mão. Mas ele já conseguiu ter grande avanço. Ele vai falar que a Terra gira em torno do Sol e que o Sol é o centro desse universo. Nós vamos ter o Galileu, que vai dar prosseguimento a essa revolução, né, científica. Nós vamos ter um outro grande nome, Isaac Newton, né? As leis da física, né? Ele vai provar que existe uma lei da gravidade, né? Até a história, né, clássica, né? Newton dormindo embaixo de uma macieira, né? Uma árvore de maçã, e aí uma maçã cai na cabeça dele, e aí ele consegue, né, imaginar ou entender que existe uma força que atrai os corpos para a Terra e que mantém, né, que nos mantém, né, aqui na Terra. A gente não sai voando por aí, né, que é a força da gravidade. Nossa, quando eu lembro dessa história,
Eu dou graças a Deus que Newton estava, né, nas sombras de uma macieira. Imagine se Newton estivesse dormindo embaixo de uma jaqueira. Será que Newton teria tido a ideia, né, das leis, né, da gravidade? Se uma jaca cai na cabeça dele, ainda bem que era uma maçã, né? Então, esse renascimento ele vai ser cultural e vai ser científico também. Bom, mais uma pausa para a gente finalizar.